Carol, onde foi que você perdeu a autoestima? Eu perdi a autoestima em meio de um relacionamento, onde eu emagreci, eu perdi peso. Naquela época eu estudava, eu trabalhava e eu não sabia o que era inteligência emocional. Eu me achava bonita, até tinha admiração de outras pessoas, mas eu era uma pessoa carente sem saber. E também era insegura. Eu não sabia me comunicar da forma certa. E achava que agregava na vida das pessoas, mas não, eu não agregava. Eu era uma pessoa totalmente vazia. Naquela época eu já vinha atraindo relacionamentos tóxicos, abusivos, manipulador, relacionamentos que não eram saudáveis. E esse relacionamento em si me levou ao buraco. Mas foi ao buraco aos pouquinhos. Porque a gente nunca imagina que vai chegar a um buraco, né? A gente nunca percebe que tá se afundando. E eu fui me perdendo. Fui perdendo a vontade de fazer exercício. Fui perdendo a vontade de viver. Fui me colocando em situações completamente baixas para se sentir aceita, para me sentir acolhida. E eu me sentia mais e mais horrível. Me sentia péssima. E cada dia eu fui me diminuindo para caber no outro. Terrível isso, né? Foi assim que eu descobri que eu não tinha autoestima. Que até então eu achava que eu tinha, né? E naquele momento foi um choque pra mim. O meu corpo reagiu de uma forma impressionante. Eu vomitava. Quando eu tava já naquela reação, eu vomitava sem estar tomando remédio, sem estar... nada. Teve momentos que eu vomitava. E mais eu me sentia vazia. Eu sentia que eu não sabia nada sobre mim. Então, nesse primeiro momento, você vai passar por várias informações, bastante coisa. E você vai perceber que, na verdade, as pessoas que nos prejudicam, que nos prejudicaram, na verdade, são personagens para o nosso processo. E que vai ficar tudo bem. Eu já passei por isso. E vai ficar tudo bem. Hoje, eu tenho um relacionamento incrível. Eu trabalho com aquilo que eu amo. Hoje, eu me amo. Hoje, eu desejo que você se ame muito. Mas vamos lá, ânimo, vamos começar esse processo? Vem comigo. Você vai assistir a primeira parte que eu vou explicar para você sobre amor próprio, sobre autoestima, sobre autoimagem, sobre autoaceitação. E é um conteúdo muito importante. Isso vai fazer muito bem para você. Lembrando, todo o processo é leve. E nesse processo, nós vamos ter algumas ferramentas. Bora começar o processo? A autoestima é um dos pilares mais importantes que você vai ver aqui. Ela é um conjunto de tudo até o final. Vou explicar. No método da Débora Salvioni, existem 16 pilares. Esses pilares são os pilares da autoestima. Quando a gente equilibra e tem harmonia entre eles, a gente consegue construir essa autoestima. Antes da gente entrar na parte teórica,
nós precisamos entender os malefícios e os benefícios da autoestima. Benefícios. Quando nós temos a autoestima elevado, nós temos melhores relacionamentos na vida. São 6 tipos de relacionamento que eu vou falar para vocês agora. Primeiro, com você mesmo. Segundo, com o cônjuge. Terceiro, com os familiares. Quarto, com o social. Quinto, com o seu trabalho. Sexto, com Deus. Agora, quais são os malefícios de não ter autoestima? Sem autoestima, a gente não alcança os resultados. A gente não alcança o sucesso em vários pilares. Sem autoestima, você está fadado a uma vida de escassez e de fracassos, de sofrimento, de angústia, de tristeza, de traição. Aqui você vai ter noção se você tem ou não, ou você precisa reestruturar ao longo do processo. Quando perdemos a autoestima, muitas pessoas acreditam que nós perdemos a autoestima no nosso relacionamento, no nosso trabalho ou no último relacionamento que a gente teve. Mas, na verdade, a autoestima é perdida na infância. Então, ao longo do processo, você vai ouvir sobre 2 partes da sua infância. A primeira e a segunda. A primeira infância, ela é do 0 aos 6 anos. E a segunda, dos 7 aos 12 anos. Na primeira infância, a tua mente, ela é sedente por informação. Vamos entender mais sobre a nossa matéria e a nossa mente também. Porque não tem como falar sobre autoestima só em olhar na frente do espelho, se achar bonita, falar palavras doces para si mesmo, porque você vai precisar muito mais que isso. Você vai precisar realmente construir uma autoestima com afetivação. Então, quando a gente nasce com uma mente em branco, um papel em branco. E ao longo do tempo você vai precisar colocar informações básicas. Porque a mente tem 3 informações básicas. Começando com: por a sua mente quer poupar a energia a todo custo. São aí que são formadas as crenças, onde informam o que é certo e o que é errado. Porque você aprende o que é certo e o que é errado com seus pais, com seus familiares, na escola, com a sociedade. Então você vai criando uma casca em volta de você. Entendendo que a mente tem uma primeira função básica, que são informações. Ela tem mais outras 2 funções básicas, que são a segurança e a perpetuação da espécie. Então, o seu corpo tem a necessidade de se relacionar e você precisa se sentir segura nos seus relacionamentos. Isso é algo natural da sua mente, que ela sempre quer estar segura. Você querendo ou não, você brigue ou não, a sua mente quer se sentir segura, estar segura. Isso é muito maior do que você. Eu vou trazer para você a base da pirâmide de Maslow. Maslow era um psicólogo americano. A pirâmide nasceu por volta do 1900. Um conteúdo super antigo que ainda é muito atualizado. Então, você olha para a pirâmide da base, para a base da pirâmide, e tem o nome fisiologia. A fisiologia, ela fala sobre as necessidades básicas do ser humano. Por exemplo, comer, dormir, falar, sobre você ir ao banheiro. Então,
fala sobre as necessidades que você precisa. Quando você não come, muitas vezes você fica como? Eu fico, misericórdia, mal-humorada, não quer conversar com ninguém, tem reações diferentes. Eu tô indo um pouco, eu tô lembrando. Eu com fome. A segunda parte fala sobre a segurança. Fala sobre você sentir a necessidade de segurança na sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento, nas finanças. Então, você sempre vai buscar por essa necessidade básica para suprir essa segurança. Ao suprir essa segurança emocional e tudo isso que eu falei, depois você irá buscar o pertencimento, que é o amor, o relacionamento, que é a terceira parte da pirâmide. Agora, se você se atentar, o quarto nível da pirâmide de baixo para cima, você está vendo a palavra autoestima. Você pega a autoestima e agora eu vou colocar em percentual. 80% da população está presa até a terceira etapa, de baixo para cima, da fisiologia. Segurança e relacionamento, 80% da população está presa aí. Por isso, poucas pessoas alcançam realizações. Uma vida saudável, um relacionamento incrível, porque isso está no topo e só representa 2% da população. Então, quando você coloca no meio a autoestima, você pelo menos precisa alcançar 8% para afetivar a conclusão da autoestima. Então, quando você coloca no meio a autoestima, que você precisa alcançar, e apenas 8% consegue efetivar a conclusão da autoestima. Muita gente acha que conquista a autoestima, acredita que tem autoestima, mas para você chegar lá, você precisa dos 8%. Como é que eu sei, Carol, que eu tenho autoestima? Sei se eu estou na base dos 8%. Como é que eu sei que eu estou na base dos 2%? Vamos lá. 80% da população são pessoas que não estão satisfeitas com a sua vida. Está conturbada, um caos no relacionamento, tá tudo ruim, tá tendo traição, ciclos ruins. Você não se conhece. Então, se você é essa pessoa, você está na fase dos 80%. Quando você passa isso, conhece o mentor, começa a estudar, você começa a sair desse início de ciclo, que é o caos. Você começa a se curar e a se limpar. Sabe aquela limpeza que faz por dentro? Você passa a entrar na categoria de 8%. E quando você começa a buscar conhecimento sobre autoestima, sobre autovalor, sobre autoaceitação, você começa a construir. E tudo isso você só consegue vencer essa etapa quando você vence duas coisas: o seu ego e a sua sombra. Então, você vence essas duas etapas da vida. Você começa a encher sua mente de informações positivas. Você começa a limpar crenças limitantes. Você realmente dá um salto. A gente sabe quem deu o salto quando está com o bolso cheio, quando você está em relacionamento legal, quando você está feliz, tendo uma vida que deseja, que sempre sonhou, uma vida cheia de sucesso, de realização pessoal.
de realização no profissional. Você olha lá em cima, no topo, o topo não representa dinheiro, porque às vezes a pessoa tem dinheiro e é infeliz emocionalmente. O topo representa uma vida de realização pessoal e profissional, uma felicidade. A pirâmide de Maslow é mais ou menos para você saber onde você está. É para você ter uma base de ensino e também para mostrar a importância do autoestima. Compreendendo isso e entendendo esse processo, a gente volta lá para a infância. A sua mente tem necessidades básicas. Ela tem necessidade de coletar informação. Agora eu te faço uma pergunta. Aos 6 anos de idade, você sabia o que era relacionamento? Você sabia avaliar se os relacionamentos dos seus pais eram bons ou ruins? Você acredita que uma criança de 6 anos de idade, ela tem a capacidade de lidar com o relacionamento? Todos os níveis: profissional, conjugal, espiritual, social, saúde. Qual é a base de conhecimento de uma criança de 6 anos de idade? Com certeza você deve estar olhando e falando: é um bebê. Ela não tem condições de lidar com os problemas da vida. Traz para sua idade de hoje. Hoje eu tenho 25 anos. Se eu colocar todas as minhas responsabilidades em uma criança de 6 anos, ela não vai ter condições de fazer nada, não é? Concorda? Porque uma criança de 6 anos, ela não precisa se preocupar com os problemas. Antes de te deixar confusa, eu vou logo explicar. Nós temos uma mente kids. Então, vamos lá. Na barriga da sua mãe, até 6 anos de idade, você viu relacionamentos dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, dos vizinhos. Todos os relacionamentos que estavam ao seu redor. Ali foi criado uma percepção da tua infância. Vamos supor que essa criança tem um pai grosso, agressivo, bravo, energético. E ela olha aquilo como um padrão. Para ela, aquilo simboliza amor. Aquela imagem do pai tem um grande símbolo, principalmente para quem é menina. A imagem do pai, ela vai associar como um padrão de homem para ela. Então imagina, o meu pai era um homem bom. Ok, você pode copiar ou repelir, porque a criança tem esses dois padrões: ou ela copia ou ela repele. Se você ver uma pessoa com conflitos em suas famílias, tudo aquilo vai ser atraído para a sua vida. Filho falando alto com a mãe, desrespeitando, ou falando alto com o pai, desrespeitando o pai. Não importa. Aquela pessoa está trazendo um padrão. Aquilo está gravado na sua mente. E é bem mais forte do que a pessoa. É uma crença que está gravado na mente daquela criança. E é muito, muito mais forte do que ela. São impulsos.
porque tem coisas que você faz sem sentido. E depois tu fica perguntando, por que eu fiz isso, hein? Já aconteceu com você? Porque já aconteceu comigo. Porque sua criança desesperada dentro de você fez. A criança interior muitas vezes toma a frente do processo. No seu relacionamento, toma decisões, faz escolhas por você. A sua criança interior, aos 6 anos de idade, dentro de você, tomando as decisões na sua vida. Então, quando você entende que você tem uma mente Kids, que a tua criança interior tá tomando todas as decisões da sua vida, que tá um caos dentro de você, que você não conseguir seus objetivos ou suas metas. E qual é o objetivo dessa série? Ressignificar a tua criança interior. Fazer que você ressignifique esse passado e reprograme as suas crenças, para que você possa assumir a sua pessoa adulta. E a partir disso, escolher o seu caminho. Escolher o que você quer para a tua vida. A autoestima está associada a crenças limitantes? Sim, totalmente associada. Antes, vamos entender o que é crença limitante. Porque vai ter pessoas que não sabem o que é isso. Vai ter pessoas que já ouviram falar, mas não entendem o conceito. Então, vamos lá. Vamos imaginar que você é um computador. E todo computador precisa de atualização. Ele precisa de novas atualizações para que ele rode novos programas. Você vai colocar o computador e esse computador é o longo da sua vida, sem uma atualização. Pega o celular, toda hora você atualiza esse celular, né? Tem aplicativos, redes sociais. Você sempre atualiza o seu celular para um sistema novo. Não é isso? Você atualiza também o computador. Mas a peça mais importante do mundo você não atualiza. Que é quem? Que é quem? Você. É como você vivesse uma vida em uma configuração ultrapassada. E você não consegue resolver os problemas, porque seu sistema não bate mais com o sistema de hoje. Vamos lá. Se você foi criado em uma era industrial, como era seu pai, como era sua mãe, e tudo isso está dentro de você. Aí você traz um conceito de tempos antigos para o mundo de hoje. O mundo digital. O mundo que está entrando na robótica. Aí você pega todo o seu conteúdozinho que você tem, todos os seus pensamentos arcaicos, que não cabe com o pensamento das pessoas de hoje. E inconscientemente você age de uma forma como estivesse vivendo na época industrial. Você é conservador, mas tem vontade de ser descolado. Você é conservador inconscientemente. Você tem vontade de ser descolado nas redes sociais, no Instagram,
E naquela época não tinha nada disso. As mulheres não poderiam usar as roupas que usam hoje. Os homens eram conservadores. E isso que está gravado na mente, na cabeça, no inconsciente. E todo momento fica dando um choque. Porque você inconscientemente é uma coisa e você está vivendo em outro tempo. E você não chega a conclusão nenhuma. Você não arruma ninguém. Você não consegue resolver seus problemas. Você é um conceito e uma forma que você vê a situação como um exemplo dos seus relacionamentos. Mas como é que você está se comportando hoje? Você está se comportando como uma pessoa que está na era digital ou no tempo da industrial? Que tipo de homem você está procurando? O da era digital ou da era industrial? Enquanto você não entender esse conceito, você sempre estará confusa. Ficando dando tiro para todo lado, pegando qualquer pessoa. Ou qualquer pessoa serve para você. Porque muitas pessoas chegam na sua vida, passam a mão na sua cabeça e falam palavras bonitas. E você aceita. Porque você não sabe se posicionar. Você não sabe se valorizar. Você não sabe se priorizar. Você não tem amor próprio. Você não tem autoestima. Você não tem nada. Aquele que passa a mão na sua cabeça e fala palavras bonitas, fica na sua vida. Não é por outras coisas. Aí você vai lá, abre a sua vida para essa pessoa fútil. Eu vejo muitos casos em redes sociais, na internet, de golpistas. De golpistas que enganaram inúmeras mulheres. Que manipulam, que pedem dinheiro. Mas você sabe por que essas mulheres caem? Porque você sabe por que elas dão tudo que tem que não tem também? Você sabe por quê? Será que é porque elas são bobas? Não. Porque ela tem ausência de si mesma. Ela tem um buraco dentro dela. Ela não sabe quem ela é. Então ela sempre está buscando no outro. Buscando no outro e não consegue se completar. Porque causa essa toda confusão. Crenças limitantes é como simboliza os programas. O que são crenças limitantes? Vou tirar um exemplo. Homem não presta, mulher interesseira. Essas são as formas mais famosas de crenças limitantes. Relacionamento é difícil. Crença com dinheiro, que dinheiro é sujo. São esses pensamentos. Leite com manga faz mal, quem nunca? Hein? Se passar a vassoura no pé, você não casa mais. Que a sua avó falou quando você tinha 6 anos. E essa crença pode atrapalhar a sua vida. Aí você, quando chega aos 20 anos, teve um relacionamento ruim, tóxico. Aí o cara chega lá e diz assim: você nunca mais vai casar com ninguém. Aí a crença só fortalece mais. Só fortalece que você não vai casar com ninguém. Porque quando você tinha 6 anos, sua avó passou sem querer a vassoura nos seus pés e disse que você não ia casar.
afetivou essa crença. Isso virou um selo na sua cabeça que você não vai casar mais. Eu tô rindo, mas é verdade. Tantas crenças pequenas que estão atrapalhando toda uma vida. E começam os problemas, e são ciclos e mais ciclos de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos ruins, de relacionamentos abusivos. Mas você tem que entender que você tem um papel principal da sua vida, que você é a coadjuvante, que você precisa entender esse caos interior que existe aí dentro de você e organizá-lo emocionalmente, ressignificar as suas crenças limitantes, remover coisas do seu passado que estão te impedindo de crescer. Pode até estar uma bagunça agora, nesse momento, mas ao longo do processo você vai organizando e você vai entender que você pode sair de onde você está hoje. Porque eu me coloco em uma situação que fere a minha autoestima por causa da necessidade, por causa da carência que você tem, principalmente com relação a pai e mãe. Se você teve uma mãe ou um pai no passado que abandonou, que não foi um pai ou uma mãe carinhosa, você provavelmente trouxe para a tua vida adulta uma carência. Você traz para a sua vida adulta uma necessidade de pertencimento na vida de outras pessoas. É como você quer sempre estar se sentindo pertencente da vida das outras pessoas. Você sempre quer agradar e você acaba tendo dificuldade de dizer não. Acaba colocando nessas posturas onde você coloca uma postura de dor e sofrimento, aceitando migalhas, aceitando relações conflituosas, no relacionamento, aceitando traições. Como ter autoestima conhecendo alguém? Quando a gente está conhecendo alguém, na verdade é o pilar da autoconfiança, o pilar da coragem. Fala sobre coragem. Quando a gente está conhecendo outra pessoa, você vê que os pilares vão se casando, né? Porque se eu conhecer uma pessoa, eu preciso trabalhar a minha autoimagem. A imagem que eu vou passar para outra pessoa, que eu vou querer passar para outra pessoa. Também trabalhar a autoconfiança. Vai precisar também elevar o seu autovalor. Então, quando a gente fala de autoestima, a gente percebe que são pilares específicos para cada situação. Quando você vai conhecer alguém, independente de questão de autoestima ou não, sempre seja você. Se construa. Sempre seja uma pessoa incrível, uma pessoa agradável. Quantas e quantas pessoas que a gente já conheceu ao longo da vida, que quando você chega perto, a pessoa é aquela pessoa carregada, é uma pessoa pesada e ela não tem assunto, ela só fala de coisas inúteis. Só fala de pessoas. Ela não tem assunto. Ela fala do vizinho, fala de fulaninho, mas não tem algo a acrescentar. Então, quais são os assuntos que você leva quando você vai conhecer outra pessoa?
O que você agrega na vida das outras pessoas? Quando a gente traz esse tipo de valor baseado em informações, que eu vou entrar em vários pilares aqui, alto valor, posicionamento, comunicação, decisões, você vai entender o que é ser uma pessoa de valor. Você vai entender como você consegue a admiração de outra pessoa. O que é importante? Você compreender que não adianta você tentar jogar com outra pessoa, porque ela também está jogando com você. Você chega com frases prontas, informações prontas. Você escuta o signo do cara. Você começa a pesquisar sobre o que o cara gosta. Você começa a estudar sobre o que o cara gosta. E você começa a se moldar para ser a outra pessoa e não você. Você não pode se moldar no outro. Moldando no outro, você está fortalecendo a sua identidade? Claro que não, né? E você está mostrando o que é verdadeiramente para aquela pessoa? Depois de meses, o relacionamento acaba, você não sabe por que acabou, né? Claro, porque você estava criando uma personagem. E a personagem não dura pra vida toda. E o principal, não tente manipular o outro. Porque quando você tenta manipular o outro, você também está sendo manipulada. Não tente fingir coisas com o outro, porque também ele está fingindo com você. E a pergunta que eu tenho para você é: o que eu tenho para agregar na vida do outro? E outra pergunta: você quer um relacionamento que se inicia com mentiras, com manipulação, com fingimento? Reflita sobre isso. Por que perdemos a autoestima quando somos trocados? O nome trocado já fere, né? Quando somos feridos, mexe dentro da gente, no ego. É o famoso ego ferido. O ego ferido fala sobre sentir inferior ou se sentir mal. O colocar a tua imagem, a tua autoestima lá embaixo do buraco. Na verdade, não fala muito sobre a outra pessoa ou até mesmo o sentimento que você tem. Fala sobre como você se sente em relação ao seu ego. Então, quando você aprende a dominar o seu ego, quando você aprende a escutar a voz dele, quando você aprende, compreende como ele funciona, aí você vence. Aí você vence essa etapa. Porque a gente se sabota muito quando a gente dá ouvido ao nosso ego. Como é a voz do ego? A voz do ego é uma voz que sempre coloca o outro numa posição inferior e você numa posição superior. Então, vamos supor que você é trocado por outra pessoa. Primeira coisa que você vai fazer é stalkear a Dona Mariazinha, que o cara tá ficando, ou uma suposta ficante. Aí você vai entrar no perfil. Aí você vai ficar procurando as coisas para justificar. Por você será melhor do que ela. Ou você vai encontrar outras coisas ali que talvez vão te ferir mais.
sei lá, ele trocou você por outra pessoa mais jovem. Tô dando um exemplo. Você se sente mal porque você está com 30 anos e ele trocou pelo uma de 20. E o teu ego que tá ferindo, o teu ego que tá respondendo. Vamos lá. Agora, se você está bem com a tua imagem, com a tua idade, você está bem com você e não tem o porquê você se sentir mal. Concorda? Não tem o porquê você se sentir mal por causa de outra pessoa. Então, controlando o seu ego, você vai conseguir sair dessa situação. Eu me sinto maravilhosa, mas é só alguém discordar que eu me sinto mal e rejeitada. O que pode ser? Eu me sinto maravilhosa, mas quando alguém não concorda comigo, eu me sinto rejeitada. Eu me sinto mal com isso. A tua resposta já está na pergunta. Rejeição. Você se importa com o que o outro vai falar de você, com o que os outros falam de você. Você se importa com o que os outros pensam sobre você. Então você sempre está levando o autoconceito para o outro. O autoconceito fala sobre os pensamentos que você tem sobre você. Então, na verdade, você se importa sobre os pensamentos dos outros. Você coloca uma roupa e você se pergunta: será que vão gostar? O que vão falar sobre mim? O que vão achar? E sempre se preocupa o que vão pensar sobre você. Então, todas as vezes que você pensar o que vão pensar sobre você, você está completamente longe de toda busca interna. E a rejeição, cada uma pessoa é de uma forma. Tem pessoas que a rejeição é na barriga, no ventre da mãe. Tem pessoas que a rejeição é no nascimento. E outras quando foram adotadas. Então, a rejeição é um processo que precisa ser trabalhado especificamente. Como resgatar e colocar em prática a minha autoestima? Todo mundo quer saber por quê. Todo mundo quer ter aquela coisa da pirâmide invertida. Primeiro, eu quero ter, porque depois eu vou fazer. E depois eu vou ser. Exemplo. Você se forma na faculdade, primeiro. E depois você tem o emprego. Para a nossa vida, a gente sempre inverte. Primeiro a gente quer ter o cara incrível, a pessoa maravilhosa, provedora, inteligente, equilibrada, amorosa, mas você é tudo isso que procura no outro? E o caos que tá dentro de você? Porque a pessoa boa não fica do lado da pessoa que é tóxica. E o caos representa toxicidade. E o que é o caos dentro da gente? Insegurança, ciúme, insatisfação, ingratidão, medo de solidão, medo de ser traída, de ser ferida ou machucada, bloqueios e traumas. Tudo isso que tá
dentro de você. Aí você chega com o caos, chega numa pessoa que já está curada, que você está conhecendo, e na hora que ela chega perto de você, começa a ouvir você falar sobre a sua vida, sobre os assuntos, você falar de outras pessoas, automaticamente ela fala: meu Deus, que loucura, nesse buraco eu não entro não. Olha lá o termo buraco de novo. Nesse buraco eu não entro. Olha a bagunça. Olha o que eu vou enfrentar. A pessoa vai falar: eu não estou disposto a enfrentar tudo isso. Aí você fala: pô, o cara bom foi embora. O cara bom não ficou. Acorda! Por causa do caos que está dentro de você. E tudo isso deixa você tóxica no processo. Carol, mas eu tenho atraído homens tóxicos no processo. Exatamente para te mostrar quem você está sendo. Para te mostrar tudo aquilo que você tem exatamente. Muita coisa para curar. Enquanto você não entender tudo isso, você não se conectar com você mesmo, você não irá conseguir se conectar com outra pessoa. Aí você começa a estar em outro nível. Você dá um salto quântico quando você começa a estudar, quando você começa a se conectar com você mesmo. Você começa a ter uma consciência diferente. Você começa a ter hábitos diferentes. Você começa a pensar de outra forma. Então, você nunca vai ter o cara bom que você idealiza com diquinhas do Instagram, com fermentinha de papel, com mensagens prontas. Porque você precisa arrumar todo um processo. A gente vibra, nós somos seres energéticos. A gente vibra todo momento. O que tem dentro de nós vibra todo instante. Então, se você vibra medo, o seu campo magnético, ele é pequenininho. Agora, se você vibra amor, você tem um campo magnético muito maior. Você se conecta a muito mais pessoas. Você consegue muito mais coisas. Você começa a ter uma autoestima elevado. Quando você tem um campo magnético de amor, você se conecta e toca todas as oportunidades. Então, eu estou aqui para ser sua mentora. Será uma honra te ajudar nesse processo de autoconhecimento. Vou deixar meu link de contato, me chama lá. E gratidão por chegar até o final.